Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Depois dessas notícias bem agradáveis, né? O professor Alessandro me deu um susto, né? Falou que perdemos uma aluna. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né, mas ainda bem, só teve aí, tomou outro rumo, né? Isso é remediado, né? Outras coisas não. E aí, pessoal, tudo certo? Sente saudades ali da Regina e do Fernando na aula passada? Sim, professor, foi de última hora, assim, que a gente teve um imprevisto bem grande Sim. e acabamos não conseguindo participar. Não, isso acontece. Então, pessoal, no mais tudo certo? Hoje a gente vai para a nossa penúltima aula, certo? Ficou até alguma dúvida até aqui agora, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa janela. Aqui. Acho que antes de tudo, para não ficar muito. A gente vai dar uma semana na segunda-feira, né? Na última aula, eu passei para vocês essa atividade aqui, certo? Eu botei aqui no Excel para a gente pensar junto e fazer junto. Lembram dela? Que a gente viu semana passada. Cri, 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 cri. Júlio, Cássio, Tássia, que a gente conversou semana segunda-feira. Não lembram? Lembra que tinha um ponto de equilíbrio, né? Que é aquele ponto. Receita, margens, né? Isso. Né? Então a gente viu que. Deixa eu até voltar aqui o gráfico, que eu acho que era melhor. Deixa eu aqui. Lembra que eu passei um conceito para vocês, né? Que a gente vende, né, os nossos materiais, nossos serviços, né, e tem uma parte que fica ali para cobrir algumas despesas que a gente tem ali, alguns custos, alguns gastos fixos que a gente chamou, né? Deixa eu compartilhar aqui esse gráfico aqui, ó. E daí agora eu não lembro se foi o Cássio que falou, ou se foi o Júlio que falou, que a gente está vendendo, mas quanto mais a gente vender, mais custos a gente tem, certo? Lembram? Compartilhar aqui. Aqui, ó. Lembram desse gráfico? Eu acho que foi, não lembro agora se foi o Cássio ou o Júlio, né? Ah, professor, mas quanto mais a gente vende, vai aumentar também os nossos custos. E daí eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que essa afirmação está correta, né? A gente tem nossos custos fixos, certo? Que é o aluguel, a energia, o contador, que é o advogado, né? Aquilo dali vai ter independente de vocês venderem ou não, certo? Mas conforme a gente vai produzir mais, a gente vai também ter mais custos vão agregar. Quanto mais a gente selecionar material, mais a gente preparar material, mais EPI a gente vai precisar, mais mão de obra a gente vai precisar. Então os custos também vão aumentando, certo? Então a gente trouxe esse conceito aqui de ponto de equilíbrio. Qual é o ponto aonde eu fico? O Júlio fez uma fala bem bacana resumindo o ponto de equilíbrio. Lembra, Júlio? Sim, o 0 a 0, né? O 0 a 0, né? Então, quando eu chego naquele ponto de equilíbrio, é justamente aquele ponto aonde eu não vou ter sobra, mas também não vou ter prejuízo. Eu vou conseguir cobrir todos os meus custos fixos e também aqueles custos que eu vou utilizando de acordo com o tamanho da minha produção, certo? Vou conseguir pagar IPI, vou conseguir pagar mão de obra, vou conseguir cobrir todos esses materiais que a gente vai utilizar, que é variável, certo? Então, a partir desse ponto, né, a partir do ponto de equilíbrio, quanto mais eu produzir, melhor, porque quanto mais eu produzir, a partir daquele ponto, mais eu vou ter de sobra. Fale, Júlio. Eu estava pensando sobre o contexto daquilo que a gente falou, nesse sentido da pergunta ali que tu fez ali agora. Que, na verdade, foi tudo levantou de uma pergunta que tu fez, né?
se o que a gente estava produzindo hoje, o que a gente estava, né, produzindo de material hoje, o quanto mais nós precisávamos para a conta pagar, né? Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido a tua pergunta. Isso. E aí nós levantamos a questão, tinha que ser no mínimo o dobro, tinha que ser um pouco mais, você sabe, né? Cada um, eu acho que cada empreendimento vai ter a sua, né, o seu percentual ali, né, que teria que ter. E aí eu fiquei pensando nisso, nós estamos trabalhando, assim, ó, muito forte em Estância Velha para otimizar o nosso trabalho, né? Nós não estamos nem tão preocupados com o que nós vamos conseguir trazer de material para produzir, porque lá não é nós que fazemos a coleta, lá nós recebemos o material. Então, nós estamos tentando achar, né, detalhes do nosso processo para que a gente consiga otimizar os esforços, né, diminuir o trabalho em si e ter uma produtividade um pouco maior dentro daquilo que chega, né, porque a gente não consegue mexer nessa questão. Como é uma empresa contratada pela prefeitura, lá não tem muito o que a gente fazer, não tem como a gente ir atrás de uma empresa, não tem como a gente ir atrás de qualquer tipo de coisa. Educação ambiental não adianta, porque o trabalho está na mão dessa empresa, né, de coleta, então a gente fica bem refém do que chega, né. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco, talvez, nessa linha de estratégias ali, de ver como melhorar com aquilo que a gente tem também. Não que não trazer material, mais material não é importante. Não, é importante. Tá ali aquele teu gráfico que tu mostrou ali. Nós temos que... aquilo ali, para mim, é quase que a física, né? Não tem como. A gente tem que trabalhar acima do 0 a 0 ali, a gente tem que trabalhar o máximo possível. Mas eu acho que também a gente buscar estratégias de como melhorar isso, diminuindo o trabalho em si, né? Eu acho que também vai ajudar nessa receita. Isso, né? É justamente isso. Hoje eu vou trazer também um conceito ali que a gente vai começar a formular o preço, né? Que cada cooperativa tem a sua realidade, né? E cada cooperativa tem que entender. E aqui eu acho que o papel da minha aula com vocês, né, não é dar uma receita pronta para vocês, né? Eu acho que o ponto principal que eu tento trazer para vocês é trazer essa pulguinha, colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Que quando vocês estão lá gerenciando a cooperativa, vocês pensarem nisso, olha, é interessante eu controlar meus custos, é interessante eu ver o que eu tenho, o que sai da cooperativa, né? Bom, se eu precisar produzir mais, mas eu vou trazer esse questionamento hoje aqui, né? O que muito se fala assim, em produzir mais, né? Em separar mais, em selecionar mais material. Eu teria que fazer o dobro, o triplo. Mas a gente muitas vezes tem que olhar um pouquinho para trás, né? Dar um passinho para trás e ver. Às vezes, se eu produzir o dobro, a gente hoje está numa situação de prejuízo. Se eu produzir o dobro, eu não vou ter ganho. Eu vou ter, na realidade, o dobro de prejuízo, certo? Então, acho que é esse ponto que é fundamental, certo? E também tem cooperativas que não trabalham também só com a seleção do material, né? Vocês trabalham também com prestação de serviço, né? Então, é outro ponto também, certo? Então, mas a ideia é aqui, ó, então esse gráfico, né, cheio de letra aqui, que é o Grenal, né, que é vermelho e azul, mas a ideia é, ó, a gente viu o conceito de custo, a gente viu o conceito de despesa e a gente tem custo fixo, variável. Pode falar, Alessandro. Não sei se o Alessandro... É a Tayla, É. amor da minha vida, professor. Oi. Tu tá com a tua tela compartilhada em cima do gráfico. Acho que tu tá com uma tela só hoje, né? Não, tô com duas. Tá. Então talvez tu tá. Isso. Tu tá com essa telinha pequena, tá em cima do gráfico. Melhorou? Isso, agora deu 10 de 10. Tá. Pronto, perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Agora voltou. Mas espera aí. Voltou para como tava. Agora é o e-mail. Só não vamos abrir o WhatsApp do professor aí, pelo amor de Deus. Não, tem.
Aqui. Agora foi. Quem não deve, não teme. Ih, Júlio. Olha, se até Ah, para tá. ir para o Coisa imposto de sensível. renda a gente está devendo, tá tudo certo. É um tópico sensível, né? Principalmente redes É, sociais, WhatsApp. sim. Bora lá, então. Certo, obrigado, professora. Então aqui, ó, são vários conceitos que a gente viu até aqui, até agora, né? Esse gráfico aqui basicamente é o resumo do que a gente viu até agora. Então a gente falou de custo fixo e despesas fixas, né? Que a gente chamou aqui de gastos, que é o CF e o DF, né? Então são os gastos fixos, certo? A gente tem nossos custos variáveis e nossas despesas variáveis, certo? Aqui são os totais, né? E aqui, então, a gente tem nosso ponto de equilíbrio, que é justamente esse pontinho aqui, certo? Então, e aqui nessa linha seria a produção, e aqui seria o valor, né? Então, o valor que a gente está falando, certo? Vamos recapitulando, então, esse gráfico agora, então, eu vou trazer para vocês agora, então, deixa eu botar aqui nessa outra tela, estou com duas telas, hoje fica melhor. Segunda-feira eu também estava com duas telas, mas eu acho que o computador já estava cansado e estava bem difícil. Bom, como é que a gente. Alguém fez aqui a atividade? Eu vi que algumas pessoas tinham feito. Alguém fez a atividade? Deu. Acho que os que fizeram são os tímidos, que não sabem, que não falam. É. Mas vamos dar uma recapitulada aqui, eu vou fazer rapidinho com vocês. Tudo que eu tô falando para vocês, pessoal, tá fazendo sentido no dia a dia de vocês? Sayonara, Júlio, Cássio. Certo. Então, o que que pede aqui primeiro? Então, eu trago um contexto para vocês, né, da Recicla Mais, que atua no coleta e venda de materiais recicláveis, e atualmente a sua principal fonte de receita é a venda de plástico. Nos últimos meses, a gestão percebeu que, apesar do volume de trabalho ser alto, o dinheiro não está sobrando no final do mês. E daí, com isso, então, a gente tem nossos seguintes dados aqui. Preço de venda do plástico por quilo, o custo variável por quilo e os custos fixos mensais. Pede aqui para calcular o valor da... Calcule a margem de contribuição por quilo. O que que era a margem de contribuição, lembram? Como é que a gente chega na margem de contribuição? Então, a gente tem 2,50, que é o nosso preço de venda, e o custo por unidade é 1,50. Então, a nossa margem de contribuição é R$ 1. R$ 1, certo? O que que significa esse R$ 1? É o nosso. Não sei. Oi? Margem de contribuição? Isso, a margem de contribuição. Seria nosso lucro? Não é lucro, né, que a gente chama, é nossa sobra. Nossa sobra? Porque a gente tirou os custos, né? Vendeu a 2,50 e tem os custos variáveis, que aqui é EPI, mão de obra, né? Tudo que vai depender ali para tudo que é variável, né? E sobrou R$ 1. Esse daqui é o valor da sobra? Não. Ainda não, né? Ainda não, né? Porque esse R$ 1, o que eu tenho que fazer com ele ainda? Eu tenho esse 8 mil reais aqui para pagar, lembro? Então, esse R$ 1 que sobra aqui por quilo, eu tenho que pagar um pouco, eu tenho que pagar o fixo do advogado, o fixo do contador, né? Pagar um pouco o aluguel, certo? E aqui, então, estava pedindo para vocês calcular o ponto de equilíbrio, né? Calcule a margem de contribuição por... Opa, calcule o ponto de equilíbrio. Quantos quilos precisa ser vendido para não ter prejuízo? E daí? Como é que a gente calcula isso?
8.000 quilos por R$ 1. 8.000 quilos dividido... Opa, Por R$ 1. exatamente, 8.000 dividido por R$ 1. Igual a 8.000 A quilos. 8.000 quilos. Significa, se eu vender 8.000 quilos, a gente está no Empate. sobra, né? Isso, Sim. a gente tá no empate, né, Cássio? A gente não sobrou nada. Se eu vender 8.000 quilos, eu não tenho lucro nenhum aqui, eu não tenho sobra nenhuma. Eu só paguei as contas, certo? Que daí é o aluguel, é o contador, é o advogado, certo? É a água, é a luz, ok? Ué, a Teresa tá... A Teresa, eu repeti. E se a empresa, então, se a cooperativa vender 5.000 reais com esses dados que eu passei para vocês, ela vai ter prejuízo, equilíbrio ou sobra? Prejuízo. Prejuízo. Porque o nosso ponto de equilíbrio é 8.000 quilos. O que eu vender abaixo de 8, se eu vender abaixo de 8.000 quilos, eu tenho prejuízo. Se eu vender acima, daí eu vou ter sobra. Né? E se a pergunta, isso vai alimentar ali a pergunta da A5, né? Se a cooperativa vender 10.000 quilos no mês, qual será o resultado? A sobra vai ser R$ 2.000. 2.000 reais? É, porque tu vai fazer 10.000 vezes R$ 1, né? Que é o nosso ponto de equilíbrio. Vai dar R$ 10.000. Os nossos custos fixos já são 8.000. A sobra vai ser 2.000. Exatamente. A Nossa, conta não bate. é bem boa de conta. Exatamente, né? Então, se eu vender 10.000 quilos por mês, né? Se a minha venda ali na cooperativa foi 10.000 quilos. Cada quilo é 2,50, certo? 10.000 quilos vezes 2,50 vai dar 25.000 reais, certo? Desses 25.000 reais, eu tenho que tirar o custo variável, que vai ser aí 15.000 reais, certo? E daí vai sobrar 10.000 reais. Só que desses 10.000 reais, eu vou ter que pagar meus custos fixos. Ou seja, vai sobrar 2.000 reais. Ok? Beleza? Então tentem fazer essa atividade para vocês terem ali a ideia de como que a gente. Opa! Daí então vamos para a aula de hoje. E vou botar nessa tela aqui que é melhor. Certo? Bom, aqui então a gente já revisou a atividade da aula anterior. A gente vai para cá. Observe que os dados da cooperativa, né, a gente tem ali uma receita total de R$ 25.500. E a gente tem uma saída de 26.440,22. Qual é o resultado dessa? Qual é o resultado? 1.140 1.140. com 22 centavos de prejuízo, de déficit. Vocês são muito bons de conta. Eu peguei na calculadora aqui para fazer. Mas é exatamente, né? A gente vai ter um resultado negativo de R$ 140.000, certo? Isso significa que o valor que a gente está vendendo o nosso material, ele não está cobrindo os custos da operação. E eu ainda arrisco a dizer, né, vocês me falaram, acho que foi o Cássio, foi o Júlio, que me falou assim, ó, a gente tem que vender o dobro, o triplo. Mas se vocês continuarem nessa mesma linha, provavelmente vocês não vão chegar num resultado positivo lá no final, mesmo vendendo o dobro, certo? Porque muitas vezes o problema está ali no preço de venda, certo? Que a gente não considera esses nossos custos, a gente não considera todos esses elementos, né? E a gente não considera e vai criando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Então, quanto mais eu vender, ao invés de mais receita eu tenho, mais prejuízo eu vou ter, certo? Então, a cooperativa, ela vendeu papel, vendeu plástico, vendeu vidro, vendeu metal, certo? Fez prestação de serviço, que é a característica de algumas cooperativas, mas mesmo assim teve prejuízo, né? O que que isso mostra na experiência de vocês?
Uma má gestão dos recursos. Pode ser, é um dos elementos, né? Não diria má gestão, não gosto desse nome má gestão. Mas eu posso estar com a questão da falta de gerenciamento nos meus gastos, né? E aí somando custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis, certo? Então eu posso ter um descontrole. Pode falar, Júlio. Eu acho que a gente tem que identificar se o nosso gargalo está na receita ou está nas despesas, né? Acho que... Ou se está nos dois também, né? Então, acho que a gente vai ter que, primeira coisa, é tentar identificar onde é que está o nosso gargalo. Se está nas receitas, talvez é a questão, como tu falou, preço, né? A gente está vendendo, talvez, para o comprador errado, talvez, não sei, é que a nossa... Mas eu acho que vai ter que analisar aonde está o nosso calcanhar de Aquiles aí na história, né? Perfeito, perfeito. E esse é meu papel, né? Trazer ferramentas para vocês aí dar uma de detetive, né, de inspetor bugiganga, e fazer justamente essa pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Então, se eu não tá tendo sobra, certo? Não tá dando para cobrir as contas, né? E alguma coisa tem, certo? Eu preciso lá olhar ou as minhas receitas ou as minhas saídas, certo? Ou as entradas ou as saídas. Às vezes é os dois que estão com problemas e eu preciso fazer ajustes, certo? Isso mostra que muitas vezes o preço de venda ele precisa considerar os custos da operação, ou seja, eu preciso controlar as receitas e também os custos, certo? Então é justamente esse panorama que eu tenho que analisar. Então, para formar o preço corretamente, a gente precisa descobrir quanto que custo representa sobre as receitas, certo? Então, a gente passou lá nas primeiras aulas, né? Eu trouxe os conceitos para vocês, né? Lembra que eu passei para vocês? Olha, é importante a gente fazer o orçamento. O que que é o orçamento? Lembram? A gente listar tudo que a gente vai gastar e tudo que a gente tem ali de receita, nem que seja uma previsão. A gente tem, assim como de acordo com a experiência que vocês me trouxeram, assim como vocês têm gastos fixos e gastos variáveis, a receita de vocês também. A gente tem receitas variáveis e receitas fixas, não? Vocês têm os contratos fechados já, não? Isso daí a gente pode considerar uma receita fixa. Vai vir todo mês, certo? Mas também tem aquelas variáveis que vai depender da quantidade de material que vocês fizerem a seleção, da quantidade de serviço que vocês prestarem. Tudo isso também é variável, certo? Regina, tudo certo? O professor, mas no Oi. nosso caso, às vezes a receita fixa também pode variar, por exemplo, que nem agora, para o pessoal que faz coletas, a questão do diesel. Não é fácil para a prefeitura fazer uma repactuação, assim, sabe, de já repor esse aumento do diesel, por exemplo, vou pegar o diesel como exemplo, que é uma das coisas que eu acho que todo mundo que faz coleta agora e que tem contrato com a prefeitura está passando, né? Esse material baixou, né? Mas nem falando do material, né? Mas assim, falando, né? Acho que eu praticamente acho que todo mundo faz coleta, né? O Cássio sente isso também, né, cara? E é bem complicado, assim, ó, não é uma negociação simples, assim, quando é que o poder público diz assim, olha, o diesel subiu e passamos de 10 mil a gastar 13, né? Então, num orçamento que hoje já é esmagado, vamos supor, né? Então, eu vejo que a receita que era para ser fixa, ela também varia. Uhum. E também, dependendo se tiver atraso da prefeitura, né? Isso, se levar em conta que não vai ter atraso. Se tiver atraso... É que, na verdade, aí eu acho que nesse caso do que a Regina está falando, não é bem que a receita varia, né? É variável, eu acho que Essa diferença exato. Mas eu quero A dizer, essa falta, despesa né, no do que qual estava orçado, né? a gente usa da receita é que varia, que dá esse resultado negativo para nós, né? Eu acho que é aí que está. Eu acho que o importante quando a gente vai negociar um
um contrato, eu acho, preparar uma planilha de custos, tal, é a gente considerar sempre um valor a mais, né, um percentual a mais, justamente para esse tipo de... Eu sei que é complicado, né, a gente dificilmente tem... Aí a gente tem outro problema, que é assinar o contrato daí, né? Mas Porque daí o tem ideal aquela é que a questão gente... até de O ideal apontamento, seria né? que a gente conseguisse fazer isso, né? A gente O modelo ter um ideal domínio seria. sobre a planilha da gente, né? Dos custos da gente lá. Bom, se eu estimo que eu vou gastar, sei lá, 5 mil em diesel no mês, eu creio que a gente deveria botar uns 15% a mais para ter aquela margem, aquele respaldo ali, né? Então, A gente vive hoje, né, com a questão da guerra, né, afeta bastante ali a nossas operações, né, mesmo o Brasil não estando em guerra, né, isso acaba impactando, né. Vou contar uma experiência para vocês. Meu primeiro estágio, assim, na vida, meu primeiro trabalho como administrador foi dentro de um hospital. Trabalhava no setor de compras do hospital. Então, eu era responsável por comprar todos os equipamentos, tudo que era medicação do hospital. Eu só não era responsável por comprar medicamento oncológico e material cirúrgico, aquele material mais pesado de cirurgias. Mas o resto era tudo eu que comprava. Do fio de sutura, a luva, a seringa, tudo era eu. E eu trabalhei um ano no hospital, nesse setor. Para vocês terem uma ideia, eu digo que eu sofri 3 crises que impactou diretamente o meu, meu trabalho ali no hospital, certo? Então, uma que foi a luva, né? Essa luva que é utilizada no hospital, né? Que se encontra na farmácia também, né? Não essas luvas esterilizadas, as luvas comuns, né? Quando eu entrei no hospital, eu pagava R$ 2,50 na caixinha, com 100 unidades. E daí houve uma legislação lá que baixou uma legislação do Ministério, uma norma técnica que exigia uma gramatura mínima para a luva. E a maioria das luvas das empresas não tinha essa gramatura, né? A luva aqui no Brasil não tem fabricação, pelo menos na época não tinha, isso foi em 2010. Era tudo importada da Índia, né? E quando chegava o container aqui, ia lá a fiscalização, tirava a caixinha da luva, fazia a inspeção da luva, não está dentro do padrão estabelecido, pode devolver, não vai entrar nem no país. Por que que isso aconteceu? Acabou a luva no Brasil, daí vocês imaginam para o setor de hospital sem luva, né? É praticamente inviável, né? Então, eu cheguei a pagar na época, eu pagava R$ 2,50, eu cheguei a pagar R$ 80, R$ 140 numa caixa de luva, por conta da escassez da luva, certo? Outro problema também que teve, mesma coisa, mesma legislação, só que no soro fisiológico. O pessoal mais antigo lembra que tinha o sistema aberto, que era aqueles, quando a gente ia no hospital, tinha aquelas garrafinhas que a gente quebrava assim e tinha um soro. Aquele sistema lá que quebrava assim é o sistema aberto que a gente chama. E hoje é tipo uma gelatina que tu bota ali o sistema que é o sistema fechado, certo? Mudou a legislação também, né? E era proibido o soro daquele sistema aberto no Brasil. Daí vocês imaginam, um hospital sem soro e sem luva, né? Então eu cheguei a comprar soro de Manaus, né? E a gente enfrenta isso, né? E justamente, imagina, tu pagar R$ 2,50 numa caixa de luva e daqui a pouco tu tá pagando 145 na mesma caixa de luva, né? Então é uma oscilação muito grande. E justamente isso, tem muitos mercados que a gente tem que considerar esses cenários que fogem da nossa. Lembram da FOFA? Né? Isso daí é algo que foge da nossa alçada, é uma ameaça, certo? Que realmente foge, e daí vocês podem até levar para negociação, claro que daí vai ficar mais dificultoso, né? Mas mostrar a realidade mesmo. Olha, isso daqui, ó, a gente tem esses custos, e tá aqui, ó, a gente não tem como operar com menos do que isso, né? Que é uma margem de risco, e hoje eu vou mostrar para vocês que a gente pode considerar isso, certo? Mas trouxe esse adendo aqui só para essa experiência, que muitas vezes a gente está focado no nosso negócio, mas a gente não é uma ilha, e a gente sofre aí essas questões desse mundo globalizado que estoura uma guerra lá
a 8 mil quilômetros daqui impacta na nossa vida, né? Mas tem isso também. Mas como você falou ali, Regina, não é a receita que ela é variável, é essa a diferença da receita com a despesa que vai ficar variável, porque a tua despesa é variável. E daí tem esse conceito também, que muitas vezes a gente confunde, porque meu custo, a minha despesa, ela é fixa. Então ela tem que ter o mesmo valor durante todos os meses. Mas não, às vezes o conta, né, a despesa, o gasto, ele é fixo, mas o valor dele é variável, certo? Então esse conceito que é importante também, certo? Então muitas vezes ele é classificado como um gasto fixo, né, tanto uma despesa quanto um custo, mas o valor dele é variável, que nem por exemplo, a conta de água, ela é fixa, tu tem que pagar todo mês, mas às vezes vem um valor, no outro mês vem outro valor. A luz a mesma coisa, é fixo, às vezes vem um valor, às vezes vem outro, certo? Mas, voltando aqui, tá aqui, ó, receita total, então, 25 mil, o custo total 26, agora a gente fazendo essa divisão, né, pegando o custo total dividido pela minha receita total, a gente vai ter aqui, ó, 104%, né, os custos, eles vão representar 104% das receitas, certo? Aí eu trouxe esse valor aqui para mostrar para vocês que, porque vários me falaram, porque a gente tem que vender o dobro, tem que vender o triplo. Será que se eu vender o dobro ou o triplo, estando nesse cenário aqui, qual vai ser o resultado disso? O que vocês acham que vai ser? Vou botar aqui no outro slide aqui, ó. Isso significa que para cada 100 reais vendidos, né, cada 100 reais que vocês entram lá no caixa, a cooperativa gastou R$ 104,47. Isso daí vai dar um prejuízo, né? Agora, se eu venho para aquele conceito, porque eu tenho que processar o dobro, eu tenho que fazer o dobro, o triplo, não vai fechar a conta, né? Talvez isso daqui no final vocês vão estar um rombo maior do que se tivesse vendido menos, certo? Por isso que é importante fazer essa análise justamente desses elementos, tanto de receita quanto de saídas, né? Então, a cooperativa está cobrando abaixo do necessário ou com custo muito elevado, que é o que o Júlio falou ali, né? A gente tem que muitas vezes olhar tanto esse valor que é cobrar, ou seja, as receitas, e também os custos. Às vezes é os dois, né? Então a gente tem que dar uma peneirada nos dois, certo? Mas resumindo isso, o que isso quer dizer? Que o preço atual ele não sustenta a operação da cooperativa, certo? Nesse exemplo aqui do 104. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vocês ficam quietinhos? Tá fazendo sentido? Eu acho que talvez até tu consiga diminuir pela quantidade, talvez diminuir um pouquinho esse percentual, né, mesmo negativo assim, diminui um pouquinho, mas o montante em real, ele vai sempre, a tendência a aumentar, né? Sim. De repente tu baixa para 102%, mas 102%, 104% em 100 mil, por exemplo, é um valor. 102% em 200 mil vai ser maior, entendeu? Então, quer dizer, em percentual, tu diminuiu, mas em valor real, Sim. ele vai ser maior, né? Então, sim. Mas é bem isso, né? A gente tem que olhar e dar sempre o volume e observar, né? Então a gente precisa descobrir quanto que o preço precisa aumentar para cobrir esses custos, né, e ainda gerar sobra. Então a ideia é, a gente deseja pagar todos os nossos custos, né, gerar 20% de sobra operacional e ainda criar uma receita financeira que a gente consiga aí investir e tudo mais, certo? Então os custos eles não podem representar 100%. Então no exemplo que eu dei, os custos eles representavam 104%. Isso não pode acontecer, certo? Eu tenho que tentar reduzir o máximo porque o 100% ali é a minha receita. Então ele não pode representar a mais do que a minha receita, certo? Aqui, ó. Então esse aqui seria uma estrutura de preço de venda ideal, né? Então a gente tem nossos custos,
podem representar ali 70%, as nossas despesas 10%, aqui reservas e perdas, que é o que a gente chama de risco também, né? Que é justamente, eu tenho muito aumento do diesel, eu vou ter uma despesa, um custo muito variável, muito volátil, né? A gente coloca aqui dentro também, certo? E a sobra desejada aí 15%, certo? E daí nosso total 100%. Isso daqui seria saudável, digamos assim. Claro que isso daqui não é uma exclusividade de vocês, da cooperativa, tá, pessoal? Isso acontece em vários negócios. Como eu disse assim, ó, às vezes a gente pensa que é só a nossa casa que não sabe fazer aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Não é, gente, tá? Não é. Eu conheço muito empresa que não tem controle dos seus gastos. Eu conheço muita prefeitura que não tem controle dos seus gastos. Conheço, olha, se eu for lá perguntar para um prefeito alguma informação, ele não vai saber me dizer, certo? Então, eu tenho lá uma prefeitura que uma UBS, ela atende 100 pessoas no mês, certo? Eu tenho outra UBS que atende 500 pessoas no mês, mas o conta de luz dessa que atende 100 pessoas é o triplo do que atende lá 500 pessoas, né? Alguma coisa está errada, né? E como é que a gente faz isso? Analisando os dados, fazendo essa trabalho aí de investigação, né? Porque concordam comigo que não faz sentido, né? Uma unidade básica que atende 100 pessoas gastar o triplo de luz que uma que atende 500 pessoas, certo? Então, as contas não batem, né? Certo? Isso significa, eu sempre gosto de trazer esse desenho aqui, né? Quando a gente fala aqui em porcentagem, parece que ainda parece que é abstrato, né? Eu gosto das informações ficarem bem tangíveis, né? Então, quando a gente fala em porcentagem, né, 10%, 15%, né? Eu gosto de trazer esse recorte, assim, ó. Isso significa que se a empresa vender, se a cooperativa vender R$ 100, essa nota de R$ 100 ela precisa ser dividida. 70 reais vai ser para pagar os custos, R$ 10 vai ser para pagar as despesas, R$ 5 vai ficar no caixa ali para cobrir riscos e perdas, e R$ 15 vai ser compartilhado entre os cooperados, certo? Fica para, eu não sei para vocês, mas para mim fica mais didático fazer dessa apresentação. Para vocês também? Eu tô ficando confusa aqui. Por quê? Como que eu vou saber os meus gastos, as minhas despesas antes da operação? Com certeza. Bom, com certeza a gente não vai saber, certo? Lembra que a gente fez lá o orçamento e o executado, né? Vocês Tá, me disseram, o meu orçamento, ele fechou em R$ 10.000. tá, 10.000. Que é tudo que eu vou gastar. Dentro desses 10.000 tem que estar esse valor, essa 70% é o custo da operação, isso? uhum, isso, 10% de despesas, que seria luvas, EPIs, isso? isso, Tá. Riscos e perdas é um valor que se deixa, o administrativo que a gente fala, né? uhum, E 15% é muito pouco para sobra, né? isso. É que eu botei só um exemplo, né? Mas claro que cada um faz a sua realidade de acordo com o que é ali da cooperativa. Mas como é que eu vou saber isso, ô, Sayonara? É olhando o meu histórico, né? Vocês me disseram que vocês têm registro aí bastante tempo para trás, certo? Ali vocês já conseguem fazer esse levantamento, certo? Eu vou mostrar aqui mais para frente. Então você já consegue fazer uma leitura do que está acontecendo na cooperativa. Olha, eu sei que ali, ó, não vai fugir muito disso, né? Só se, claro, ó, caiu uma bomba lá no meio, eu vou ter que montar todos os equipamentos novamente. Mas o padrão, ele vai
praticamente sempre seguir o mesmo padrão, mas é aquela coisa, é sempre controlar e bater com aquilo que eu projetei, certo? Que nem o orçamento ali, a gente faz para todo ano, mês a mês, certo? Mas não quer dizer que eu fiz o orçamento que pronto, agora eu não tenho que controlar. Não, muito pelo contrário, eu tenho que ir lá mês a mês bater o meu fluxo de caixa, por exemplo, e ver se aquilo que eu projetei do meu orçamento se está batendo, certo? Então é só nessa conferência mesmo, certo? Mas é difícil a gente ter assim, ó, exatamente quanto que a gente vai gastar. Isso não tem, certo? Isso é com a expertise do negócio, com a expertise dos dados que vocês têm, que vocês fazem essa leitura, certo? Bom, o preço ele não pode ser calculado no olho, muitas cooperativas fazem isso. Vamos colocar 20% em cima do custo, né? Mas isso pode gerar erro, né? Porque a sobra desejada normalmente vai representar um percentual do preço de venda e não do custo, certo? Existem várias técnicas que a gente faz para precificação, certo? Uma delas é eu olhar, por exemplo, meus concorrentes, quanto que eles estão vendendo, né, e ajustar meu preço de acordo com os que meus concorrentes estão vendendo. E daí, claro, eu vou ter que ter um controle maior das minhas saídas, porque ela tem que se encaixar dentro desses cenários que se cria, né, através da análise desses dados que a gente tem da empresa, a gente faz essa leitura, e às vezes é muito um combinado de várias técnicas, certo? Eu vou ter lá planilhado e, opa, eu sei que meu concorrente A, B e C praticam esse valor, certo? Bom, mas eu já tenho tudo planilhado aqui, ó, eu sei que eu posso chegar nesse valor aqui. Abaixo desse valor eu já vou ter prejuízo, certo? Então, trazer todo esse ferramental já munido para essas informações. Então, quanto que a cooperativa precisa vender para não ter prejuízo? Bom, aqui, ó. Então, a cooperativa apresentou os seguintes gastos no mês: combustível R$ 2.000, transporte 1.000, energia 500, aluguel 1.500 e a parte da administração R$ 1.000, certo? Somando tudo, a gente tem aí R$ 6.000. Então, esses daqui são o total dos meus gastos, certo? Tanto custos quanto as despesas, certo? E a cooperativa, ela produziu 5.000 quilos de materiais recicláveis, certo? Então, uma forma, então, a gente divide todos esses nossos gastos, a gente divide pela quantidade de quilo que a gente produziu, certo? Aqui pode ser por quilo, aqui pode ser por receita, então eu pego o valor dos meus gastos dividido pela receita, ou o valor gasto dividido pela quantidade que eu produzi, certo? Aqui eu trouxe pela quantidade que eu produzi, porque a gente consegue ter uma leitura por quilo, certo? Então, ó, se eu tenho um gasto total, que é a soma das minhas despesas e dos meus custos, de R$ 6.000 naquele mês, e eu vendi 5.000 quilos, para cada quilo ele me custa 1,20, certo? Então, entenderam o que eu fiz aqui? Então, eu peguei tudo que gerou de custo, certo? E tudo o que me gerou de despesa naquele mês. Eu somei tudo e dividi pelo pela quantidade de quilo que eu consegui produzir na minha cooperativa, certo? Isso eu chego a 1,20 por quilo. Então, cada quilo me custa 1,20. Hoje vocês conseguem fazer essa leitura na cooperativa de vocês? Nós conseguimos fazer de uma forma real, né? Por exemplo, o mês que passou, analisando Sim. o mês que passou. A gente não faz uma projeção para o mês seguinte, né? Um planejamento. Isso a gente ainda não faz. Né? Sei lá, estatisticamente, historicamente, a gente, mês de maio, a gente produz 6.000 quilos de material, né? A gente comercializa 6.000 quilos de material. E a nossa despesa é tanto. Não, assim a gente não faz. Mas, dentro dos gráficos que a gente apresenta nos relatórios para a prefeitura,
ele vem dizendo ali o custo médio do material, né? Não a representação que eu anotei aqui até para fazer isso, eu acho que é muito bom, de quanto representa, né, a despesa na receita. Isso a gente não tinha ainda. Sim. Sou franco em dizer que é uma coisa legal para se fazer. Eu acho que é uma visão muito boa para se ter, né? Sim. Mas hoje vocês conseguem me dizer, olha, a gente está no mês de abril, né? Opa, maio. É maio, né? A gente está no mês de maio, né? Vocês conseguem me dizer, olha, mês de abril a gente teve esse total de gasto, né? E a gente produziu esse tanto de quilo, ou toneladas, beleza, certo? Então aqui a gente já começa a ter uma visão gerencial, né? Olha, eu tive esse total de gastos no mês passado e a gente produziu tanto. Já é uma métrica boa para a gente entender quanto que custa cada um do quilo que vocês produzem ali. Isso significa que vender abaixo de 1,20, né, nesse exemplo aqui, que ele custa 1,20, vai dar prejuízo, certo? Porque imagine assim, ó, bom, se a gente gastou tanto para fazer por quilo e a gente está vendendo menos que isso, já vai dar prejuízo, certo? Então o valor não vai conseguir cobrir esses gastos da cooperativa, que hoje está em 1,20 por quilo, certo? Então se eu comercializar abaixo de 1,20, prejuízo. A cooperativa também precisa investir, comprar equipamento, criar reserva e também crescer, né? E também dividir aí as sobras com os cooperados. Então, a gente vai definir aí 20% de sobra. Cada um trabalha com a sua margem, né? Muita gente, lembra que eu acho que eu falei isso para vocês semana passada, segunda-feira, né? Qual é a lógica que muita gente faz? Bom, eu sei que eu gasto que o custo para mim produzir 1 quilo de material é 1,20. Bom, e eu quero 20% em cima dos meus custos. O que vai pegar? Vai pegar a calculadora, vai pegar 1,20, que é o custo, mais 20%. Isso vai me dar 1,44. Então, meu preço de venda é 1,44. Né? E isso eu trouxe para vocês. Isso não é uma exclusividade de vocês. A maioria dos comércios faz esse tipo de precificação. Tenho minhas despesas, tenho meus custos ali total. Bom, eu quero ter uma margem de 20%, eu quero ter uma margem de 30%. Pego meus custos mais 30%, certo? Isso matematicamente não está correto, certo? Então, esses 20% são calculados sobre o custo e não sobre o preço final, certo? Eu ainda mostrei para vocês matematicamente, né? Se eu pego, digamos que meu custo é R$ 100, eu coloco 20% em cima, vai dar 120. Agora, se eu pegar 120 e tirar 20%, não vai dar R$ 100, certo? E vai comer uma margem ali, e vai comer uma margem de vocês, certo? Se a cooperativa ela quer 20%, significa que os custos e as despesas eles podem representar no máximo 80% da venda, porque meus custos de despesa 80% e a sobra que eu quero é 20%, certo? Somando isso, eu tenho que dar 100%, certo? Então, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Meus custos e as despesas, que são meus total de gasto, né? Dividido um menos o percentual de sobra que eu quero, certo? Então, no nosso exemplo aqui, ó. Opa. Ué, o que não deu aqui? O que não deu? Estava na apresentação errada? Eu acho que estava na apresentação errada. Ué,
Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que eu me perdi aqui. Ué, só um pouquinho, pessoal. É hora do recreio. Não, vamos, acho que troquem experiência como é que é feito Enche o chimarrão aí. Fala alguma coisa aí, Fernando. Tá tão calado. Nem parece que ganhou ontem. É colorado aqui que o Inter começou a jogar agora, né? Coitadinho, já vai perder. É Pois triste, né? ganhamos. Eu tava. Parabéns. Ganhamos. Foi bonita a vitória. Apesar de ser um time inexpressível, mas ganhamos. 3-0, foi bom? Tá bom? Hã? Mas vamos ver contra o Flamengo agora, como é que vai ficar. onde teve jogo de quem? Olha, Grêmio e um time da Argentina, o último colocado do campeonato argentino, pela Sul-Americana. Não é parâmetro nenhum, né? Mas vamos ver. Ganhamos. Não diminua as nossas vitórias, Fernando, pelo amor de Deus. Toda vitória é uma vitória. Gente, Olha aqui. 1,20. só um pouquinho, gente. O que que bugou meus slides? Não entendi. Não entendi. Pelas coisas que a gente fica sem entender. Tá. Bom, vamos retomar aqui. Cadê? Aproveitando, o Profitila vai ter chamada hoje? Ayla. Voltei aqui, ó, pessoal. Então, se a gente tem aqui nossos custos, né? Então, essa daqui seria a fórmula, né? A gente tem o nosso preço de venda, que é os nossos custos mais as despesas, ou seja, tudo aquilo que a gente desembolsou para gerar, dividido sobre o percentual de sobra que a gente quer. Nesse exemplo aqui, ó, nossos custos que a gente viu, deixa eu aumentar aqui, ó. Nossos custos mais as despesas por quilo é 1,20, certo? Todo mundo conseguiu chegar aqui no 1,20? Eu somei ali tudo que eu tenho de gastos, certo? E dividi pela quantidade de quilos que eu produzi, ok? Naquele mês. E cheguei a 1,20 por unidade de quilo. Então, significa que a cada quilo ele me custa 1,20 para ser produzido. Bom, fazendo então, utilizando a nossa fórmula, a gente vai fazer o quê? Quanto que é o nosso preço? Vou fazer aqui tempo real. Quanto que é a nossa, quanto que é nossos custos e despesas?
1,20. 1,20, né? Isso. Então ficaria 1,20 sobre 30. 1,20 sobre 1 menos, qual é o que a gente quer aqui? Não é 20%? 30 daí. Não. 1 menos 1 menos 0,20, que é os 20%. Quanto que dá? 0,8, não? Sim, é 1 menos o 0,8. 1 menos 0,20, né? Então é 0,8. Não entendi. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Que é igual, então, 1,20, 1 menos o percentual que a gente quer chegar, que é 20%. Só que aqui a gente não bota 20%, a gente bota 0,20. Ó, aqui, ó. Então, ó, nossos custos e despesas, 1,20, certo? 1 menos o percentual de sobra. Qual é a sobra que a gente quer? Ó, a gente deseja 20%, ó. Só que a gente não utiliza 20%, a gente tira esse por cento, que é 0,20. Certo? Sabem tirar da porcentagem? Quando a gente quer tirar algum número da porcentagem, eu tenho 20%, eu tenho 2%, eu tenho 50%. A gente pega o valor, né, o 20, e divide por 100. Quanto que dá 20 dividido por 100? 0,20. Então a gente usa o 0,20. Certo? Então aqui pela nossa fórmula, 1,20 dividido por 1 menos 0,20. E vai me dar quanto? 1 sobre 1,20 sobre 0,80. exatamente. Tá aqui, O ó. meu tá dando 96. 96? É? 1,20 menos 20%. Não, mas não é menos. Ó, é 1 sobre, esquece. O I20 agora a gente deixa ele sozinho. A gente tem que fazer a parte de baixo aqui da conta, ó. 1 menos 0,20. Agora vai ter uma divisão. Vai lá. Primeiro vamos fazer essa parte aqui, ó. 1 menos 0,2. Ah, tá. Dá 0,8. 0,8. Agora sim a gente vai fazer essa divisão, que é 1,20 dividido para 0,80. Dá 96? Não, não pode. 1,20 dividido por 0,80, 96 na minha calculadora. Não vai dar. 1,50. 1,50. Tá, onde é que eu tô errando, então? Vamos lá. Pega 1,2 dividido por 0,8. Isso? Isso. Ih, piorou. Desandou aqui. Ah, porque tu tem isso, tu tem que apertar ali no C ou no AC para zerar ela, porque tá pegando o histórico. 1,20 Dividido dividido, por 0,8. segue dando 96. Ué, Ó, Alguém tá peraí. te logrando aí. Pois então. Ó, não vai focar. Peraí, deixa eu tirar o negócio de focar. Ô, Sara, tu tá botando por cento. tá Tem que botando por botar o cento. símbolozinho de dividido. Ah, é verdade, né? Não vou conseguir Tá, mostrar. agora deu certo. Entendeu? Então aqui, ó, né, pela aquela nossa conta de bar, né, a gente ia botar 20%, né? Quanto que seria? A gente ia vender por 1,44, mas o preço correto é 1,50. Então, o nosso preço de venda tem que ser 1,50, certo?
Então, pela aquela nossa conta de bar, como é que a gente fazia? É 1,20 mais 20%, né? Vai dar 1,44. Mas o correto é 1,50, certo? Então, se a gente vender a 1,50 o quilo do material, é claro, pessoal, isso aqui é um exemplo didático, né? Cada um sabe dos seus custos, da sua realidade, e aplica nos dados que vocês têm. Mas vocês vão chegar no valor mais aproximado do preço de venda, que daí vocês vão gerar, vão conseguir pagar todas as despesas de vocês, né, os custos de vocês, ainda vai ter a sobra ali para fazer o dividendo da cooperativa, certo? E às vezes até nos próprios contratos, por experiência própria, tá, gente? Eu já participei de uma de uma de uma de um contrato com uma empresa grande, né, renomada, e aonde eles fizeram a conta de boteco. Daí chegou lá no final, a minha empresa ia acabar perdendo dinheiro. Daí eu disse, olha, não tem como fazer assim. O cálculo está errado. Vamos refazer todo esse, esse histórico, porque não está correto, certo? Então, essa é a fórmula correta de se fazer. A gente pega um dividido, um menos o percentual de sobra que eu quero para chegar no valor de preço, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu tô tonta, eu não sei se eu entendi. Talvez eu precise de um tempinho para mim ter entendido. Certo. E observem aqui, ó, daí a gente consegue fazer aquela análise que o Júlio disse que é importante, ó. O nosso... Pode falar, Regina. Se tiver atividade, o senhor pede para fazer em grupo. Né, Sayonara? Pelo amor de Deus, eu quero ser do grupo da Regina. E ó, Fernando já te estanqueou. Se for de dupla, então, Eu perdeu vou todo. ter que. Mas o Fernando e a Regina são uma pessoa só. Eu vou ter que ir lá em Sapiranga só para estudar. Mas, ó, Cara, eu não sei se eu gostei de ser uma pessoa mesma que o Fernando. Vai de leve. Não, mas a gente arruma alguém para fazer par com o Fernando, Regina. Mas observem aqui esse quadro que eu trouxe para vocês, ó, que é bem a análise ali que o Júlio que diz que é interessante, ó. E realmente, ó, os nossos custos, ó, é 1,20, certo? O que tem de sobra, 30 centavos. Nosso preço final, 1,50, certo? Então, com essa análise aqui, a gente consegue apresentar, olha, quantos por cento é referente ao meu custo? Quanto que eu vou ter de sobra, certo? Então, com isso daqui, ó, eu tenho 20% de sobra e 80% de custos e despesas. Isso daí para vocês apresentarem até numa futura negociação ali com os órgãos, certo? Tranquilo, pessoal? Mas, professor, quando faz o cálculo ali, então, 1,50, né? Que seria o valor que a gente ia cobrar. Menos 20% dá o 1,20. Menos 20% vai dar Dá 1,20. 1,20. Esse custo aqui, ó. Então, se eu Uhum. pegar esse 1,50 e tirar 20%, eu vou chegar no 1,20, Ah, entendi. certo? Daí fecha o valor. Acho que Aí, agora eu entendi. se a gente botar aqui 1,44, não vai fechar o valor como preço de venda, certo? Tayla, consegue compartilhar com nós a chamada? Se for 1,44, a gente fica com R$ 4,80 de déficit. Não, se for, quer ver, ó, se for 1,44, observa que esse 1,20 ele não vai mudar, porque as despesas não vai mudar. Então, se eu tirar 1,44 menos 1,20, vai me sobrar 24 centavos e não 30 centavos.
Fica com 6 centavos em déficit por quilo. Daí tu imagina, 6 centavos, e daí você vai fazer por quilo, por 100 quilos, por 1 tonelada, por 5 toneladas, né? Então, a gente precisa entender, é justamente essa conta que as grandes empresas, elas fazem, né? Se você for no mercado, por exemplo, não existe mais bombom, né? Se vocês forem no mercado, não existe mais bombom. Se vocês forem lá no comprar sei lá, um sonho de valsa, ou comprarem um ouro branco, não é mais bombom que está lá escrito. É alguma coisa com wafer, alguma coisa assim alguma coisa com wafer, né? Isso daí só por conta de não dizer bombom, reduz ali o imposto que eles têm que pagar, às vezes em 5%, 10%, né? Ah, mas um bombom 5%, mas quantos bombons ali a Sonho de Valsa faz? Acho que é a Nestlé, né? Quantos bombons elas fazem, né? E às vezes isso na quantidade, isso daí vai expressar muito valor. Então, lembrem daquele ditado, o wafer recheado com cobertura sabor de chocolate, não é mais bombom, porque o wafer, ele tem uma taxa menor de imposto, certo? Então, é questão mesmo de, porque é 6 centavos, porque é 5 centavos, mas na unidade. E a gente vai multiplicando aí, ó, a galinha de grão em grão, ela enche o papo, não é? E de grão em grão, exatamente. Ó, por causa de 5%, ó. Exatamente, não é mais sorvete. É estratégias que essas grandes empresas utilizam para pagar 5% de imposto a menos. Daí vocês pensar 5%, né? O que é 5%? Bom, mas na quantidade isso representa bastante. Então aqui a diferença aqui é por conta de um erro de cálculo, é 6 centavos no quilo. E lá vai se... Exatamente. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Estão com a cabecinha pegando fogo? Eu não estava preparada para a cabeça funcionar tanto hoje. Não é minha despedida, né? Mas é a minha semi-despedida, né? Não, só na penúltima aula, né? Só para vocês lembrarem de mim. Eu sempre tenho uma fala, né? A gente nunca lembra dos professores que são legais, né? A gente sempre lembra daquele professor que é mais difícil. Certo? Por aqui que eu botei de atividade aqui para vocês. Tá deixando legado, hein, Afonso? Pois é. Mas eu sou querido, não sou É um querido, sim. Não sou. Eu acho que essa disciplina ela tinha que se estender. Faça uma reclamação lá pro professor Alessandro, daí a gente vê aí se o professor Ele não Afonso... está aqui mais? Não, o Ale Não já... fala em reclamação, fala em sugestão, que daí soa melhor. Verdade, Regina, tem toda razão. Meu cérebro já dormiu. Eu acho que vocês podem fazer a solicitação para o professor Ale, para ter mais algumas aulas que são importantes. Ó, pessoal, a atividade, né, que para vocês queimarem aí o restante dos neurônios, né, eu trouxe aqui alguns conceitos, alguns dados, certo? A produção, a expectativa ali de gerar 20%, certo? E a gente precisa calcular, então, o total de gasto da cooperativa, né? Eu sempre coloco para vocês aqui terem uma ideia do que tem que fazer, ó, somar todos os gastos apresentados. Observem que eu não falei despesa e não falei custo, falei gasto, então tem que somar tudo, certo? Calcule quanto cada quilo precisa pagar de operação, né? Então faça a divisão do gasto total pela quantidade produzida, daí vocês vão chegar naquele valor que ali no nosso exemplo deu 1,20, né? E se a cooperativa vender abaixo desse valor, ela vai ter prejuízo. E depois aqui tem outra parte da formação de preço, né? Então, com esses dados. E a gente tem aqui, para vocês calcular o preço de venda, certo? E aqui uma sugestão, né? Um cooperado, ele sugeriu a vender a 1,25 o quilo, né? Essa sugestão, o que vai causar? Certo?
vai gerar prejuízo, vai apenas cobrir os custos, vai sobrar uma sobra suficiente para os cooperados, certo? Bem simplesinha. A professora Tayla já colocou lá para vocês. Já coloquei tudo. Vi que hoje a aula foi um pouco mais puxada. Vou estar tentando lembrar de já postar a aula daqui para ajudar vocês a fazer. Mas tá tudo lá. Tá? Então, por favor, podem fazer. Quem ainda não fez as atividades anteriores, ainda está liberado para fazer, tá, gente? Então, não percam de fazer, não deixem de fazer. Se tiverem alguma dificuldade, podem me chamar. Não tem nenhum problema, tá? Pode Tayla, chamar. Oi. eu fiz a atividade, só que eu não tô conseguindo postar porque eu não tô conseguindo acessar o arquivo por esse notebook aqui. Ele tá no outro, então eu vou postar amanhã de manhã. Tá bom, tudo Tá. bem. Não tem problema. Quem tiver com dificuldade de postar também pode me chamar que eu ajudo. Sem galho nenhum, tá, gente? Mas não deixem de fazer por não conseguir postar. Dá para mandar pelo WhatsApp, se organizem, mas a gente se organiza para postar e fazer. Vejam um exemplo da Regina. Fez, tinha dúvidas e postou, bem querida, na plataforma. Então, salva de palmas, Regina. Parabéns. Obrigada. Não se iludam muito com a Prof. Tayla, tá? Ela é bom, mas não é bom. Ela não ajuda a gente a postar nada. Ela faz a gente fazer a postagem. Eu tô dizendo para vocês. Ela não posta para nós, Regina. Ela não ajuda a postar. Ela vai fazer você postar. Quero só ver. Ah, é assim. Bem assim. Eu achei Bem que era assim. só mandar no WhatsApp dela. Não, daí eu Tu quer confiro. tentar, tu tenta, mas eu vou te dizer que eu já tentei. Tu viu, Afonso? Hoje tá sobrando pra todo mundo, hein? Bah, professor não tem Não, um mas dia isso de é paz. bom. Isso eu Tá acho tudo bom, falado. né? Eu acho bom. Você nunca sabe do que você é capaz até que é obrigado a tentar. É verdade. É verdade. E Regina Foi foi, a ó. frase Foi, motivacional do dia foi essa hoje. Da E é noite uma já, verdade, né? Mas eu lembrava disso. Regina, muito obrigada. Hoje o Paulo Freire me devolveu o meu diploma de professor rigoroso, que vai incentivar o aluno, que vai avançar. Então, Tu vai vamos conseguir. embora. Não, vai conseguir sim. Eu tenho maior fé em vocês. Eu achava que era só o... Como é que é o nome daquele pastor que é um baita do incentivador? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Cláudio Duarte. Esse mesmo. Por Esse hoje não não precisa ouvir nada dele. Eu tô com a playlist ali pronta já. De professora a pastor, viu, Tu Afonso? viu? Hoje a gente está fazendo história. Estamos Isso aí. fazendo história. Mas foi bem legal, sim, o desafio. Merece, Rei. Qualquer coisa, vamos junto, que eu explico quantas vezes forem necessárias para a gente avançar juntos. Isso é Eu para a te vida de vocês, tá? Te agradeço. Porque Agora mudam. eu vou dar um treinamento para o Fernando, mas eu vou cobrar, obviamente, né? Óbvio. E, olha, no mínimo uma faxina na casa, sozinho. Isso é bom. Isso eu já faço, isso eu já faço. Ih, Fernando, se ela gostou tanto assim, eu acho que nós estamos devendo. Então tá, povo, se cuidem, Tá bom. não esqueçam das atividades, a tia Tayla está disponível, não se Um abraço. comportem. Até a próxima aula. Beijo a todos, bom descanso, se cuidem. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite.